Oi, oi, meu nome é Kevin e a mala tá pronta. A minha não tá, por isso que vocês vão me acompanhar agora pra gente montar juntinhos. Quer dizer, é. Enfim, minha viagem é amanhã, então se preparem pro meu transtorno agora que eu. Vai ficar tremendo, porque sim, tô ansioso, tô com várias emoções agora, mas atualizando, né? Pra quem chegou nesse vídeo, vou viajar pra Coreia em maio e eu vou preparar minha mala agora. E aí eu estou fazendo vários vídeos sobre essa minha viagem com minha amiga Laura. É, coisas a se pensar, né? Primeiro, tá. Que mala a gente tá falando? É, eu vou pela Ethiopian Airlines e na passagem que a gente adquiriu, nós temos direito a duas malas despachadas de até 23 quilos. E aí, mais que isso, você tem que pagar mais, enfim. Somado com uma mala de mão e uma bagagem, uma mala de bolso, de colo, tipo uma bolsa, uma mochila. Então a gente tem no total, né, quatro recipientes? Não, quatro malas, vai. Vamos contar como quatro malas. E aí, o que eu vou fazer agora, eu vou montar essas malas, tanto a despachada como a de mão. Apesar que eu não sei, ainda não decidi se eu vou levar a de mão ou se eu deixo a de mão dentro da despachada. Mas vamos falar por partes, né? Antes de começar a montação, propriamente dita, é, coisas importantes a se destacar. Tem que averiguar o que pode e não pode levar na mala. É, ficar atento ao peso, né? O limite de peso que você é permitido. É, tamanho também, dimensões da mala também é uma coisa muito importante. Inclusive, tem vários vídeos que estão viralizando, né? Do pessoal com a mala de mão, colocando no local lá pra fazer as medidas certinho. Aí tem gente forçando pra falar que cabe, que tá dentro dos padrões, enfim. E isso é em relação à mala. Agora, em relação é, o que que eu vou colocar na mala, né? O que que eu vou levar, é, considerando o quesito roupas, tem que ver a estação que a gente tá indo, né? Em que o país que você vai viajar, aqui no caso, como estamos falando da Coreia, né? Tem que ver como que tá o clima na Coreia. E é isso, né? Assim, no geral, todas as linhas aéreas, companhias aéreas, né, elas seguem um padrão, né, de leis, regras sobre bagagem, etc. Algumas têm algumas peculiaridades mais específicas em relações à quantidade, talvez mude um pouco das dimensões. Então, eu vou falar agora da Ethiopian Airlines. No caso da mala despachada, ela tem somente um critério, que a soma total, né, das dimensões da mala seja de, só um momento, seja de 158 centímetros. Então, assim, isso contando com a roda, com onde você segura, sabe? Onde você pega a mala também. Tudo isso conta. Então, é bom você medir. Claro que ai, minha mala é mais fina, mas ela é mais alta. Desde que ela tenha no total 158 centímetros, é passável, ela é permitida, ela vai ser despachada e não vai dar nenhum BO. Desde que também as coisas que estejam desde que também as coisas que estejam dentro da mala sejam permitidas. E vamos começar pelos que não podem ser despachados na mala, né? É, por exemplo, tô aqui correndo, deixei tudo de última hora. Ai, meu Deus, corre, corre, corre. Coloquei meu notebook porque eu vou trabalhar, vou jogar, vou assistir filme, vou precisar do notebook. Pode? Não pode. Infelizmente, tem algumas baterias que, dependendo da potência que elas têm, elas não são permitidas na mala de despacho. E aí, no caso, geralmente, notebook, power bank, essas coisas não podem, então você tem que colocar na sua ou mala de mão ou na sua mochila mesmo.
E, inclusive, quando você vai despachar lá no check-in, né, a mala, eles perguntam: "Ah, por acaso tem algum notebook, alguma coisa assim do tipo, alguma bateria?". Aí, se você falar que sim, eles vão falar: "Então, não pode, você trate agora, neste momento, abrir sua mala, tirar seu notebook e colocar na sua mochila, porque você não vai despachar ele, você vai ter que entrar com ele no avião". Outro item que, se vocês assistem aqueles programas de aeroporto, que as pessoas são taxadas ou que estão, né, fazendo alguma coisa ilegal, né, tipo, tráfico e essas coisas, você sempre vê o que não pode e não pode. E alguns casos, assim, de pessoas desavisadas, é de levar carne ou plantas que elas não estão devidamente embaladas e não estão com o selo de aprovação de da lei, assim, sabe? De falar assim, não, tá tranquilo, ela tá sem nenhuma bactéria, se ela não tá contaminada nem nada. Por quê? Esse é o grande problema das pessoas entenderem, porque às vezes, quando você transporta algo de um país para o outro e ela contém alguma bactéria, algum vírus, algum. Como chama? Algum. Não é contagiante, mas algo que. Alguma praga, alguma coisa assim, que não existe em outro país, você vai estar literalmente fazendo um crime, querendo ou não. Porque você vai estar propagando algo que não existe e vai desregularizar toda a fauna e a flora de outro país. Então, assim, nem tente. O máximo que você pode levar são coisas assim, já processadas, né? Industrializadas devidamente. Processadas, industrializadas, devidamente etiquetadas, com uma embalagem que dê pra ver o interior também, e tá tudo certo, entendeu? E aí pode, mas assim, ai, minha mãe fez o cozido que a minha avó tanto gosta que ela, nossa, ela precisa. E aí eu vou levar. Não pode, mesmo que você tenha colocado num recipiente adequado, com o peso ideal, assim, sem passar o permitido. Infelizmente não vai passar, minha querida, e querido, e querides. Entendeu? Então nem tente. O que mais não pode é. Só um momento. Só um momento. Só um momento. Um momento. É. Basicamente isso. Eu acho que se tiver mais alguma outra coisa que não possa e eu não comentei, comenta aí e fala, gente, eu esqueci de algo muito importante, que vocês também não podem levar, porque, né, ninguém é perfeito. Claro que eu deveria ter feito um roteiro, mas não vamos entrar nesse assunto. Agora vamos falar da bagagem de mão, né? Vamos falar primeiro das dimensões e qual o peso permitido, né, para a mala despachada. Ela tem um limite de até 7 quilos e pela Ethiopian Airlines, as medidas são de 23 por 40 por 55 centímetros. Tanto a mala de mão quanto a mochila. Elas não podem passar dessas dimensões e nem desse peso. Apesar que, assim, pelas vezes que eu viajei, eles não são tão rigorosos quanto ao peso de 7 quilos, até porque é bem difícil, eu acho que passar desse peso, considerando as coisas que podem ou não serem levadas, nessas duas malas, né? Então, mas, né, tomem cuidado com as dimensões, que é o que tem viralizado na internet, né, do pessoal socando pra ver se passa ou não, né, se é passável ou não, né. E o que pode e o que não pode. Uma coisa que a gente já viu que pode e que deve ser levado na bagagem de mão é notebook, power banks, entendeu? Que você não pode despachar. Então, isso a gente já tá craque. Agora o problema é coisas afiadas. O que que eu quero dizer com coisas afiadas? Tesouras, cortadores de unha, por exemplo, eles não podem ser levados na mala de mão, mas são essenciais dependendo do tempo que você for ficar fora e você precisa às vezes, né? Então,
elas são permitidas na despachada. Então tomem cuidado pra não esquecerem, porque são coisas meio que bobas, mas são corriqueiras o suficiente pra você se esquecer e acabar sendo parado no meio do raio-x e falando assim, abre sua bolsa. E aí você vai abrir e aí fala, isso não pode, e você vai ter que jogar na frente deles, na lata de lixo e dar tchau pro seu cortador, da sua tesoura, enfim, né? O item que você não, na teoria, né, não pode estar levando. Aerosóis, por exemplo, perfumes, desodorantes em spray. Você tem que tomar muito cuidado porque eles podem em ambos, porém na de mão eles têm um limite e o limite é bem pouco. Então, geralmente, os desodorantes em aerosóis, né, que a gente tem, geralmente eles passam muito do permitido. Então, geralmente, se você for viajar e aí, tipo, é uma escala muito grande e aí você não vai conseguir, né, higiene, né? E aí você quer, quero um desodorante, então leve um rolon, pelo menos na de mão, e use spray, use os aerosóis na despachada, que aí tá permitido. Então você não vai ficar fedido na viagem. Pode levar, tipo, perfumes pequenos. E tome cuidado também com o peso total, porque eles têm limites também, né? Tipo, você não vai levar vários, assim, um montão. Não é bem assim, entendeu? Então confiram e confirmem a quantidade que vocês podem levar. Caso eu tenha esquecido alguma coisa que você já passou e falou assim, pô, passei e me barraram porque não podia. Comenta aí se você já passou por isso. Eu já passei por causa que eu esqueci de uma tesoura uma vez, que eu coloquei um estojo que era pra dar despachado, coloquei na de mão na correria. E aí fui barrado e falaram assim: e essa tesoura aí, meu amigo? E eu fiquei, pois é, né? E essa tesoura? E eu tive que jogar fora, né? Mas agora, né, sabendo que pode e não pode levar, eu vou montar minha mala com vocês. Esse vídeo vai ficar muito grande, eu acredito eu. Primeiro eu vou medir aqui minha mala com vocês, porque assim, eu já viajei com ela, mas sempre bate aquele temor, assim, tipo, será que tá mesmo? Ai, vai tremer um pouco, hein, galera? Cuidado do terremoto. Ai, será que realmente entra nas medidas permitidas? Porque a gente sempre tem esse medo, né? E aí tô com esse medo também, e aí, eita, estabiliza, pelo amor de Deus. Pera aí, só um momento. Enfim, aí eu vou medir com vocês pra ter certeza. Eu tenho uma fita métrica em casa. E aí eu vou começar a fazer as medidas. E aí vocês anotam junto comigo, né? Quanto que vai dar toda essa brincadeira, né? Ó, aqui já temos um 75 de altura. Eu preciso anotar isso também. Pera, calma aí, galera. 75 por... Vamos ver de largura. Vou considerar também a coisa da mão, né? Onde você segura e aos pezinhos onde você apoia. Então, mais ou menos 51. Vamos chutar 51. Gente, se der tudo errado e eu aparecer, vem fazendo as minhas medidas e der tudo errado, eu vou ficar muito triste, porque aí eu vou pensar, como que eu vou fazer esse vídeo pra parecer certo, né? E agora, por 30. Agora vamos fazer a conta. 30. Vendo as dimensões que tem que dar no total, como eu falei, 158, né, centímetros. Então, tá dentro, se você somar todas as dimensões aqui, ele dá... Que eu falei 75 mais 51 mais 30, vai dar 156, bem em cima do limite. Porém, entretanto, contudo, tá dentro do limite. Então eu não vou ser barrado com essa minha malinha rosa bonita. E eu tenho uma outra que ela também é do mesmo tamanho. E no caso, vou mostrar pra vocês, porque eu jurava pra vocês, quando eu comprei, né? Na época que eu comprei essa mala, eu jurava que ela era de 23 quilos, né? Porque se você for, né, tiver aí procurando, a sua bagagem, né, pra despachar, e aí você joga, tipo, bagagem de 23 quilos, né? Bagagem de 32 quilos, que também existem. Elas também são conhecidas como pequeno, médio e grande tamanho grande, né? E eu jurava que a minha era de
23, que eu ficava, não, a de 32 deve ser bem maior, né, que isso. Só que aí eu fui comprar, né, mala com a minha amiga Laura, né, e aí eu descobri que a minha é de 32, de 32 quilos, e aí eu fiquei muito chocado, porque isso também fez total sentido pra mim, porque teve uma vez que eu viajei, né, quando eu fui voltar pro Brasil, passou, passou, e não foi pouco, porque, né, eu falei, né, limite de 23 quilos. Uma das malas tava com 27. E aí eu fiquei, meu Deus, vai dar tudo errado, porque deu 27. Eu vesti tanta blusa nesse dia, porque eu fiquei, eu vou tirar as blusas, vou fazer espaço, não, vou fazer dar certo. E eu não deu. E aí eu fiquei, já tô preparado pra pagar. Mas, graças a Deus, seja abençoada, viu, atendente. Ela falou, ó, só entre a gente, hein? Eu vou passar aqui, mas não se repita, tome cuidado, tá? Porque da próxima vez, se pegarem você, você vai ter que pagar uma taxa. E geralmente a taxa pra excesso de peso, geralmente, pelo menos que também eu votei pela Etiópia, né? Se eu não me engano, era de US$ 100. E aí vai mudando um pouquinho mais conforme acho que a quantidade de malas que você usa. Então, assim, US$ 100 só porque você passou por 4 quilos é bem complicado, né? Eu já separei algumas roupas, só que eu tô com medo de levar muita roupa. Mas ao mesmo tempo eu vou ficar um mês, né? E um mês é muita coisa. Então, eu não pretendo comprar nada lá, não pretendo comprar nenhuma roupa. Então, é com o que eu tenho, né? E aí eu tô pensando as quantidades, se eu tô exagerando ou não. Mas assim, vamos pensar comigo, vamos pensar comigo. Vou ficar um mês, são 4 semanas, né? 4 semanas, dá pra usar. Isso considerando que o lugar que a gente vai ficar tem máquina de lavar, então vou lavar roupa, obviamente. Então dá pra repetir look, dá pra repetir roupa. E. É. E aí eu separei alguns looks. Agora eu não sei, será que eu mostro pra vocês? Vocês estão interessados? Tá aí engraçado? Tá interessante esse vídeo? Espero que sim. É. Primeiro, que clima tá na Coreia, né? Maio. Aqui é o oposto, né? Do Brasil, né? O clima lá. Então, a gente tá no outono, indo pro inverno, e lá é ao contrário, lá eles estão na primavera, indo pro verão. Na época que eu fiquei lá, a primavera, ela era bem fresca, assim, tipo, sabe quando você tá em São Paulo e aí tá aqueles 20 graus, assim, com ventinho, então é aquele clima bom? Só que este ano a Coreia tá um pouco estranha, né? Desde o final do ano passado para começo desse ano, a neve perdurou por muito tempo e demorou, né, pra começar a vir as flores e tudo mais. Tanto que geralmente falam que é na primeira semana de abril e demorou muito. Foi acho que quase na metade, quase agora que abriu as flores, assim. Então, ainda tá meio frio lá, sabe? Parece que o inverno ainda deixa suas remanescências. Inclusive, eu vou mostrar aqui pra vocês, ó, plau, o como que tá o clima-tempo lá, usando o clima-tempo do celular mesmo. Tá essa temperatura que eu também vou ver agora. Tá aquele clima que eu falei, né, de temperatura entre 20 graus, que é agradável, porém, se você for ver a mínima, tá tipo 10 graus, então vai fazer bem frio quando não tiver sol, né? Que é esse que é o grande ponto. Então, assim, vou ter que levar blusas, porque sim, porque senão eu vou sofrer. Espero que eu também não chegue a pegar o calor, porque aí em junho realmente começa o verão, né, lá que aqui começa o inverno, né? Então, talvez eu ainda pegue o finalzinho assim bem quente. Então, eu também tô levando regatas. É, é isso. Eu vou mostrar os looks, não. Vou fazer assim. Vamos combinar. Eu já meio que separei o que eu vou levar. Mas eu tenho que passar todas essas roupas porque elas são todas amassadas. Então, amanhã, quando eu terminar de passar as roupas e já deixar montado, eu vou mostrar pra vocês como que ficou a mala, né? Toda bonitinha. E eu também mostro o que eu vou levar na mochila. E se eu decidir se eu vou levar a bagagem de mão ou não. Se eu vou deixar dentro da mala despachada.
E aí vai ser um mistério que vai durar pra vocês 10 segundos. Pra mim vai demorar algumas horas. Mas vamos fazer uma transição agora do dia pra noite, da noite pro dia. Essa é a montanha que eu vou ter que passar de roupa. Talvez eu acho que eu coloque mais roupa também pra levar, provavelmente. Mas vou começar a passar agora essas. Começar a montar na mala, ver se vai caber ou não. E é isso.